Bora direto para falar sobre um brasileiro que se destacou durante a Copa do Mundo de Clubes e foi oferecido ao Cruzeiro. Eu me refiro a Lucas Ribeiro, ponta de 26 anos de idade, camisa 10 do Mamelodi Sundowns, equipe da África do Sul que chamou a atenção no grupo do Dortmund e do Fluminense. Os números do Lucas Ribeiro são espetaculares na África do Sul. Na última temporada, recentemente terminada, 50 partidas, 21 gols e 13 assistências. Esse jogador foi sugerido ao Cruzeiro nos últimos dias. O nome agradou. O grande problema é que ele não está totalmente livre. Lucas Ribeiro procurou a FIFA requisitando a rescisão do seu contrato de forma unilateral com o Mamelodi Sundowns. A justificativa é de que o time sul-africano estaria o impedindo de sair diante de propostas bem mais vantajosas. Inclusive o Lucas aponta um caso específico em que já houve uma jurisprudência para a liberação de atleta em outra oportunidade. Hoje, o mais plausível é que o Cruzeiro pense num outro jogador para a ponta, para auxiliar e para chegar ao lado do Luiz Sinisterra, esse você sabe, atacante colombiano de 26 anos de idade, contratado junto ao Bournemouth, empréstimo de uma temporada. Além desse ponta esquerda, ele é ponta esquerda e joga com o pé direito, a ideia do Cruzeiro era contratar um ponta direita. O Lucas poderia ser essa alternativa, mas hoje parece que o Caio César, atacante brasileiro que pertence ao Al Hilal, tem negociações mais avançadas. O Caio já aceitou a proposta do Cruzeiro, falta um acordo entre a Raposa e o Al Hilal, que é dono dos seus direitos econômicos. Só para completar sobre o Lucas Ribeiro, talvez você não o conheça, jogador que sai muito cedo do Brasil, joga no futebol francês, no futebol belga, até chegar ao Mamelodi Sundowns em 2023. Bora falar agora sobre o Cruzeiro que conseguiu sim de Caio César, atacante de 21 anos de idade, revelado no Curitiba e que está no Al Hilal desde a temporada passada. Nunca foi titular absoluto na equipe saudita, embora, sejamos sinceros, concorrência extremamente grande. Ele, por exemplo, luta por um lugar com o Malcom, que é um dos principais jogadores do time e alguém que talvez até mereça mais espaço em seleção brasileira. Pois bem, Caio César foi procurado pelo Cruzeiro e gostou da ideia de atuar na Raposa. Agora o Cruzeiro tenta convencer o Al Hilal a aceitar um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Vale a lembrança de que o Caio César havia sido comprado pelo Al Hilal por 9 milhões de euros. O Cruzeiro busca mais um atacante de lado depois da contratação de Luiz Sinisterra. O Caio César seria uma boa alternativa, embora também existam outras oportunidades no mercado. Al Hilal que vai passar por mudanças importantes no seu elenco, Marcos Leonardo e Renan Lodge, que foram mais destaque na temporada passada do que o Caio César, também correm risco de deixar o Al Hilal, que busca jogadores de nome, de fama, tudo para que o Campeonato Saudita continue chegando na tela de todo mundo. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Rian Guilherme está sendo contratado de fato, jogador que pertencia ao Fortaleza, volante de 22 anos de idade. O Cruzeiro vai pagar uma pequena compensação financeira e vai ficar com 85% do valor de uma venda futura. Aposta do técnico Leonardo Jardim. Vale a lembrança de que o Rian não tinha espaço no Fortaleza e havia disputado a última temporada no União Leiria da segunda divisão do futebol português. Cruzeiro ganhou! Cruzeiro ganhou! E que jogo bom, hein, Ale? O Internacional, mesmo pressionado, não veio para se esconder, não. Primeiro tempo em especial deu trabalho, hein, Ale? Foi um jogo bem bacana, né? Bem movimentado e com momentos distintos, né? Você começa o jogo com um Inter mais recuado, com o Cruzeiro indo para cima, conseguindo fazer esse golaço com o Matheus Pereira, né? Que toque diferente, que toque surpreendente, genial, né? Foi uma magia que fez aí o MP10. Faz o gol, mas não desfruta dele, né? Porque 4 minutos depois o Bruno Tabata tira para a perna esquerda, que é a sua boa, e consegue vencer a marcação do Kaique para empatar o jogo. E a partir desse gol, o Inter, que está sem confiança há muito tempo, né? Ele começa a gostar do jogo, né? Iguala o jogo, nivela o jogo. Termina o primeiro tempo bem o Internacional, com mais liberdade para jogar, com uma marcação que o Cruzeiro vai enfrentar daqui para frente muitas vezes, viu, Thiagão? Por quê? Porque sabe-se que o Matheus Pereira e o Caio Jorge são os caras desequilibrantes. Que os jogadores de lado, e aí não é culpa deles, hein? Porque essa é a característica do Wanderson, de jogar pelo lado do campo para fazer essa recomposição, para correr bastante, mas não é um jogador decisivo, um jogador criativo. E o Christian muito menos, porque é um jogador de meio campo que está jogando como atacante.
Então, quando eles conseguem marcar de perto, uma marcação cuidadosa em cima do Matheus e do Caio Jorge, você depende muito dos laterais e dos volantes, que não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo salvar o momento ofensivo do Cruzeiro no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e o Inter volta melhor. O Inter volta com essa confiança, com essa organização. A torcida entende que é o momento de fazer algo diferente, porque senão você vai ter os mesmos resultados que você teve nas últimas partidas como mandante. Começa a pedir o Gabigol, e aí que vem, eu acho que a grande mudança de chave, né? A bola roubada pelo William. O William não fazia um grande jogo, mas ele conseguiu uma antecipação sobre o cara que ele estava marcando. Consegue avançar e faz um passe na medida para o Caio Jorge, que sofria a marcação do Richard. A gente viu um desfile de um montão de bom jogador. O Richard não faz parte dessa turma. Ele está muito abaixo do... Não estou falando só do Inter, não. Estou falando do Cruzeiro também. E o Richard não consegue pegar o Caio Jorge, que com um toque de gênio magistral consegue vencer o Rocher. E a partir daí que eu acho que tem um outro ponto para ser destacado, viu, o Thiagão? Porque o Inter mexe de imediato, faz 3 alterações, e o Léo Jardim responde na hora. Não como foi contra o Mirassol, esperou tomar o gol para responder. Ele responde na hora. E aí, para mim, acaba de vez com essa história que o Cruzeiro não tem elenco. Ele coloca o Mateuzinho, depois ele coloca o Gabigol, o Eduardo e ainda coloca o Kenji no finalzinho. Pô, você tem no banco Gabigol, você tem no banco Mateuzinho, seriam titulares em muitos times do Brasil. O Eduardo, que tem sido uma peça importante para esse grupo. O Kenji, que é um menino talentoso, muito talentoso. Então, acho que o Leonardo Jardim entendeu os recados e fez coisas diferentes e teve respostas diferentes, né? Então, eu acho que hoje recorreu, acreditou no banco, foi corajoso, foi ousado e o banco respondeu quando precisava. Acho até que contra o Mirassol, o time precisava mais do Gabigol ainda, porque não estava ganhando, estava empatando 1-1, do que nesse jogo. Mas que bom que ele colocou. Bom até para o Matheus Pereira, que saiu, fez um grande jogo, principalmente na recomposição, além do golaço, porque ele sabe que se ele correr muito, ele pode sair, que o treinador vai tirar ele. Assim como o Mateuzinho, que é um jogador fundamental, para mim, deveria ser titular desse time. Então, assim, o contexto todo foi muito positivo, porque não só você ganhou do Inter, depois de 12 encontros que o Cruzeiro não ganhava do Inter, você ganhou um jogo em casa, porque vinha de 2 derrotas, você se aproximou novamente dos líderes, inclusive passando o Palmeiras nesse momento, e o Léo acreditou no banco de reservas. Quem sabe ele entende que ele precisa mais desse banco, para várias situações, como ele provou hoje. Então, acho que você tem muitos pontos positivos, além desses 3 que o Cruzeiro conquistou, viu, Thiagão? Ô, Valuzeira, mas foi muito importante hoje a vitória, né, cara? Jogo difícil, o Inter, apesar da situação, eliminado, pô, Roger, corda bamba no pescoço, não sei o quê, meu irmão, corda no pescoço, mas é sempre complicado, né, cara? Time de qualidade, Alan Patrick, os caras sempre bem treinados, né, cara? Mas a gente tomamos aquele susto de novo, né, de fazer 1-0, intensidade toda, né? Depois a gente continua, não sabe controlar o jogo, tomamos o gol, erro nosso, enfim, mas no segundo tempo a gente conseguiu achar esse gol, que a gente voltou diferente, viu? Não conseguimos manter aquela intensidade do primeiro tempo, demos uma boa caída no segundo, meio que entramos no ritmo do jogo do Inter, tal, mas uma boa bola ali do William, né? E aí, meu irmão, o nosso KJ tá numa fase, que golaço. Aliás, hoje, né, Valu, foi 2 golaços, irmão, pô, 2 golaços, lembrou Alex e lembrou o Fenômeno hoje aqui. Marcelo Ramos, sei lá, algum matador aí me chama nesse golaço que ele fez aí, meu. E, pô, e é isso aí, eu acho que tudo favorece aí para esse clássico que tá vindo. Era importantíssimo essa vitória, além de voltar a estar ali em cima da tabela, né? A gente tem que estar ali sempre buscando, tá sempre entre os 3 ali, 4, meu irmão. O campeonato é difícil pra caramba, não sei se ainda dá pro título, mas a gente tem que estar. Valeu, lenda! Deixa eu te dar um beijo, vem cá. Lindezo. Que é pra dar sorte pra nós, Valuzeira. E aí, cara, completa meu raciocínio, agora eu me perdi, pô. Chama. Você tá falando que era importante, Fabrício, essa vitória, pensando no jogo que tem pela frente. Sim. Sim, então, até em termos de título, a gente sabe que é difícil tudo, mas a gente sempre
tudo pode acontecer, importante a gente se manter ali na ponta da tabela, né, cara? E além de tudo, era importantíssimo hoje a vitória, meu irmão, pra você ir confiante pro clássico, né, velho? Pra você chamar, isso aqui virou uma loucura, irmão, já começamos a vivenciar o clássico aqui, entendeu? E aí era super importante essa vitória aí pra dar moral pros jogadores, né, cara, pra torcida. Eu creio que a torcida deve ir lá fazer um apoio na toca, fazer, sabe, pra mostrar que, sabe, esse jogo pra nós é diferente demais. E, pô, eu tenho certeza que os caras já vão começar a vivenciar isso hoje no vestiário, hoje, porque apesar que amanhã tem descanso, vamos falar aquela coisa toda, mas eu tenho certeza que hoje já começa uma mobilização e é assim que tem que ser, Valuzeira. É isso, no começo do nosso dia de jogo KTO eu falei sobre a importância de vencer hoje. É claro que se pudesse acontecer uma vitória com um baita desempenho seria muito interessante, mas o principal hoje era a vitória, independente da forma que o Cruzeiro iria chegar a esses 3 pontos. O Cruzeiro começa muito bem o jogo, pressionando, a gente sabia disso, dificulta o jogo do Inter, marca o gol, entra naquela, né, de tentar acelerar demais o jogo, acaba sofrendo o gol. Na volta do intervalo o Cruzeiro volta meio desligado, o Samuel até dá essa atenção a esse detalhe, e aí quando o Cruzeiro ali vai se encontrando numa marcação-pressão, o William consegue antecipar, roubar essa bola, acha um baita passe para o Caio Jorge. Não acho que o Caio Jorge vivia uma boa noite, mas quando o atleta está numa boa fase, é isso que acontece, né? Uma baita finalização do Caio para marcar o 15º gol dele neste campeonato brasileiro. E aí o Internacional passa a ficar muito nervoso e o Cruzeiro consegue ali, o Cruzeiro até teve oportunidades para poder marcar o terceiro, acabou não conseguindo, mas o importante era voltar a vencer, criar essa atmosfera. A gente escutou o som ali do estádio ao final do jogo, o torcedor muito vibrante ao lado do time. E apesar de tudo, Valu, Fabrício, quem está nos acompanhando, deixar aqui um repúdio, cara. Não pode acontecer o que o Rafael Borré fez com o Christian. A gente entende a vontade de todo mundo de ganhar, mas ali são colegas de profissão. O Rafael Borré, por pouco, ele não lesiona o Christian. Ninguém aqui tem nenhum tipo de problema com os jogadores, mas o Rafael Borré ele tem enfrentado uma dificuldade de tentar justificar a fama que ele carrega desde que ele começou ali, quem sabe, a despontar no futebol, e o Christian não é culpado disso. Então, apesar da vitória do Cruzeiro, o Candanção foi muito bem nesse sentido. Não pode ser normal um atleta fazer isso com um companheiro de profissão, desculpa, e eu espero que a CBF trabalhe numa punição aí para o atleta, mas foi um jogo necessário para o Cruzeiro. Uma atmosfera que a gente precisava de vivenciar. Claro que se pudesse ser com mais tranquilidade, menos nervosismo, mas o importante é voltar a somar 3 pontos, não deixar se desgarrar dos adversários ali da frente, e agora é se concentrar, porque quarta-feira tem um jogo muito importante. É isso. Eu achei legal também, Pedro e Valu, foi uma variaçãozinha tática, né, que teve ali depois que a gente fez o segundo gol, né? Já houve assim uma preocupação maior com a parte da marcação, né? Apesar que entrou o Mateuzinho, tipo, para fazer mas entrou no lugar do Wanderson, né? Então você viu que fechou muito mais ali a parte defensiva, ficou 2 linhas de 4 ali bem concentradas, adiantou o Matheus Pereira, né? E aí ficou o Matheus Pereira e Caio Jorge. Ficou até ruim pra gente atacar, mas houve uma variação, né? A gente não tinha visto isso ainda. Geralmente ficaram aquelas mesmas trocas e tal, né? E hoje houve uma preocupação aí em segurar o jogo, fechar a descida do lateral ali. Tudo bem que o Wanderson faz isso maravilhosamente bem, mas o Mateuzinho tem o poder de marcação muito maior, né? E aí depois, lógico, ficou aquela coisa de quem faz a ligação, né? Do meio de campo pro ataque. Então também ficou assim, ficou um pouco desequilibrado. E aí entrou o Gabigol e entrou o Eduardo, né, para fazer essa função ali, que aí voltou a formação inicial, né? Aí ficou Christian lá na esquerda, a gente fechou, continuou defendendo no 4-4-2, mas a gente ficou com o Kenji também, né, que já estava em campo, mas a gente continuou, na hora de atacar, a gente continuou naquela formação que a gente está acostumado no 4-3-3, né? E o Kenji também entrou super bem hoje, né? Mais solto, tudo bem que só teve a oportunidade de entrar, mas esse moleque tem potencial. Vai pra cima, dê confiança pra ele vai longe, viu? Ambidestria, sai pros 2 lados, pô, cara, tem muita força, dê confiança pro esse menino aí, vai longe. O Eduardo também entrou bem, o Gabigol entrou bem também, não deixou nada a desejar, né? A gente, lógico, que espera que o Gabigol chegue e faça igual aquela coisa toda. Teve oportunidade, aquela finalização que ele fez, uma finalização super difícil.
uma rolada de bola, não sei quem rolou pra ele, de fora da área ali, uma jogada rápida, cara, é muito difícil chegar de primeira, ele chegou, finalizou, acertou o gol. Lógico, já é difícil pra caramba acertar o gol, acertou, o goleiro pegou. E é isso, cara, eu acho que todo mundo aí indo confiante aí pra essa guerra que a gente vai ter aí essa semana. Ô Fabrício, essa variação ela é até interessante, né? Porque no momento onde o Cruzeiro tem Christian de um lado e Matheus Henrique do outro, o Leonardo Jardim abre meio que mão de um princípio que ele carrega em todas as suas equipes, né? De ter um jogador de beirada de mais explosão, de mais velocidade, para ter 2 jogadores de cadência, entendendo que o Cruzeiro precisava ter mais a bola e precisava pressionar mais pelo corredor lateral, né? O Internacional cria muito por lá. Então acho que é bem interessante essa avaliação, esse detalhe que o Fabrício traz pra gente. Ô Pedro, e também, pô, cara, e é legal também pra ver como que de repente ele tá escutando, né? Porque assim, cara, o cara tá conhecendo o futebol brasileiro, tudo, né, cara? E tu vê hoje ele fez praticamente tudo que a gente vem pedindo, né, algumas vezes aí, a torcida, né, ver mais o Gabigol fazer as substituições, então ele tá começando também a entender, né, você viu que hoje até os 30 ele fez quase todas, né. Chamou atenção hoje de fato, Fabrício e Pedro, todos que estão nos acompanhando, já estão acompanhando aí na tela, daqui a pouco coletiva do técnico Leonardo Jardim para falar de mais essa vitória do Cruzeiro, né? A vitória de número 12 no Campeonato Brasileiro em 21 jogos, e chamou atenção de fato ele ter feito 4 mexidas hoje, e como é importante, né, meus amigos, quando os bancários, né, entram em campo e conseguem contribuir. Ninguém tá falando que alguém saiu do banco e mudou a história do jogo, mas na NBA a gente vê muito isso acontecendo, né? A turma que tá no banco, acho que todo mundo entrou e contribuiu. Cara, se cada um entrar e contribuir, nota 6, no final das contas, vai ser muito importante, Fabrício. E o Cruzeiro, depois do segundo gol, passou a fazer exatamente aquele jogo que, claro, se puder ter a bola, aumentar para um 3-1, excelente. Mas o Cruzeiro não concedeu ao Internacional. O Cruzeiro não concedeu ao Internacional nenhum tipo de oportunidade clara, nenhum tipo de chegada. E acho que ninguém que saiu aí do Mineirão, Fabrício, incluindo a gente que está aqui no estúdio, vai reclamar disso. É dificultar quando a gente tiver um gol na frente, a partir do momento que a gente não consiga continuar nos impondo, Fabrício. Ponto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.